Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa e com todos aqueles que você ama. Esta é a poderosa oração da noite de hoje, segunda-feira, 18 de maio. E eu creio, irmãos, que Deus preparou este momento para acalmar o seu coração, aliviar a sua mente e fazer você descansar debaixo da presença dEle. Hoje é uma poderosa noite de virada. E eu quero dizer uma coisa para você, viu, irmãos? Enquanto muita gente acha que tudo acabou, Deus ainda está trabalhando no invisível. Aleluia! Seja muito bem-vindo ao canal Presença do Pai. Já no começo desta oração, eu quero te pedir uma coisa simples, mas importante. Clica no gostei para fortalecer esta mensagem. E se durante a oração Deus falar com você, comenta aqui embaixo. Deus está agindo agora. Quem entendeu, diz amém. Sabe, irmãos, talvez o seu dia tenha sido pesado. Talvez você tenha tentado ser forte o dia inteiro. Mas agora à noite, o coração cansou. Tem gente aqui que sorriu para todo mundo durante o dia, mas agora, no silêncio do quarto, sentiu medo do amanhã. Tem gente ouvindo esta oração depois de chorar escondido, depois de pensar que nada mais vai mudar. Talvez por fora esteja tudo em silêncio, mas por dentro exista ansiedade, pressão e preocupação. Tem gente aqui lutando contra pensamentos ruins, lutando contra o desânimo, lutando contra a sensação de atraso na vida. Mas olha o que está escrito em Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19. Olha que palavra forte, viu, irmãos? O versículo não diz que Deus trabalha apenas quando tudo está fácil. Não diz que Deus age somente quando você entende o processo. Ele diz, eis que faço uma coisa nova. Aleluia! Isso significa que enquanto você dorme, Deus continua movendo situações. Enquanto você chora, Deus continua abrindo caminhos. Enquanto você pensa que acabou, Deus ainda está escrevendo a sua história. Amém, irmãos? E sabe o que é forte nisso tudo? Isaías profetizou essas palavras em um tempo difícil para o povo. Humanamente falando, parecia impossível recomeçar. Parecia tarde demais, mas Deus falou sobre novidade no meio do caos. Talvez você esteja vivendo assim nesta noite de virada. Talvez tudo ao redor pareça parado, mas o céu não parou de trabalhar por você. Olha o que está escrito em Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Viu, gente? Tem hora que Deus manda a gente descansar, porque o milagre não depende apenas da nossa força. Olha que coisa forte, irmãos. Pedro passou a noite inteira pescando, trabalhou, tentou, insistiu e não pegou nada. O barco vazio falava de frustração, o coração cansado falava de derrota. Humanamente falando, aquela noite tinha sido perdida. Mas Jesus entrou no barco, e quando Jesus entrou no cenário da frustração, a rede começou a transbordar. Aleluia! Lucas 5:5 diz, mas porque mandas, lançarei a rede. Olha que palavra forte, viu, irmãos? Talvez você esteja assim nesta noite de virada, cansado de tentar, cansado de esperar. Mas Deus manda te dizer hoje, o barco ainda não acabou, a rede ainda vai encher. Aleluia! Olha o que está escrito em Mateus 19:26. Para Deus todas as coisas são possíveis. Quem entendeu diz amém. Olha que coisa forte, irmãos. A filha de Jairo tinha morrido. A casa estava cheia de choro. A esperança parecia enterrada. Humanamente falando, era o fim. Ninguém imaginava reversão naquele cenário. Mas Jesus entrou naquela casa. E quando Jesus entrou, a morte perdeu força. Marcos 5:41 diz, Talita cumi, que quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia! Talvez exista alguma área da sua vida que parece sem vida nesta noite de virada.
Talvez você ache que perdeu algo importante demais, mas Jesus ainda entra em cenários impossíveis. Amém, irmãos? Olha o que está escrito em Deuteronômio 31:6. Sede fortes e corajosos, não temais. Viu, irmãos? O céu ainda está cuidando de você. Olha que coisa forte, irmãos. Daniel foi lançado na cova dos leões. Era noite, era silêncio, era ameaça por todos os lados. Humanamente falando, ninguém sairia vivo dali. Mas Deus fechou a boca dos leões. Daniel dormiu protegido pela presença do Senhor. Aleluia! E talvez você esteja entrando numa noite difícil agora, mas esta noite de virada será marcada pela proteção de Deus. Salmo 121, 7 e 8 diz: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Quem entendeu, diz amém. Se essa palavra está falando com você, deixe o seu amém aqui nos comentários, porque eu quero continuar essa oração com você na próxima parte. Meus irmãos, continue comigo nesta noite de virada, porque eu sinto no meu coração que Deus ainda está falando com pessoas que chegaram aqui cansadas, abatidas, até sem palavras. Mas o Espírito Santo entende o gemido da alma. E aqui no Presença do Pai, nós nos colocamos diante da presença do Senhor para declarar que o impossível não vence quando Deus decide agir. Aleluia! Porque na próxima parte nós vamos entrar em oração profunda. E eu creio, irmãos, que enquanto você ora, Deus já começa a mover aquilo que parecia impossível. Olha que coisa forte, irmãos. José passou anos sofrendo injustiça, foi vendido pelos próprios irmãos, foi esquecido na prisão. Humanamente falando, a história dele tinha acabado ali. Parecia que os sonhos morreram no silêncio da cela. Mas enquanto José dormia em noites difíceis, Deus estava preparando o palácio. E no tempo certo, o Senhor virou a história. O prisioneiro virou o governador. Aleluia! Gênesis 50, 20 diz: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha que palavra forte, viu, irmãos? Talvez você esteja vivendo uma fase injusta, talvez tenha gente que te machucou profundamente, mas nesta noite de virada, Deus manda te dizer que Ele ainda transforma a dor em testemunho. Amém, irmãos? Olha que coisa forte, irmãos. Bartimeu estava à beira do caminho, cego, esquecido, ignorado pelas pessoas. Humanamente falando, ninguém esperava mais nada dele. Mas quando ouviu que Jesus estava passando, ele gritou. Tentaram calar Bartimeu, mandaram ele parar. Mas ele decidiu insistir no clamor, e Jesus parou por causa da voz dele. Marcos 10, 52 diz: Vai, a tua fé te salvou. Aleluia! Talvez você esteja assim nesta noite de virada, achando que ninguém percebe a sua dor. Mas Jesus está ouvindo o seu clamor hoje. Viu, gente? Isaías 41, 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Salmo 121, 3 diz: Não dormitará aquele que te guarda. De Provérbios 3, 5 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração. Quem entendeu, diz amém. E sabe, irmãos, enquanto muita gente dorme sem esperança, nós estamos aqui no Presença do Pai declarando fé. Porque esta noite de virada não será comum. O céu está trabalhando. Aleluia. Agora eu quero que você feche os olhos, se puder, e ore comigo com toda a sua fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite de virada, segunda-feira, 18 de maio, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade, com fé e com confiança no Teu poder. Pai amado, olha para esta vida que entrou nesta oração cansada. Olha para este coração abatido. Tem gente ouvindo esta oração no escuro do quarto. Tem gente segurando o choro neste momento. Mas nós cremos que enquanto dormimos, o Senhor continua trabalhando por nós. Aleluia! Nós declaramos que toda situação parada começará a se mover. Nós declaramos que portas impossíveis irão se abrir. Nós declaramos que o medo não dominará esta mente. Nós declaramos que haverá virada em nome de Jesus. Pai, visita cada quarto, cada cama, cada lar agora em nome de Jesus.
guarda o nosso sono, repreende os pesadelos, acalma a mente. Que toda seta lançada contra esta vida seja quebrada, que toda palavra de derrota caia por terra agora. Toda opressão, todo laço, toda voz maligna, todo espírito de medo, pânico, perturbação, insônia e derrota, bata em retirada. Esta casa é do Senhor. Esta família é do Senhor. Aleluia. Pai querido, há irmãos e irmãs ouvindo com dores no corpo, com exames alterados, com enfermidades antigas, com cansaço extremo. Há pessoas emocionalmente esgotadas, pessoas tentando continuar fortes. Onde houver dor, derrama alívio. Onde houver opressão, traz libertação. Onde houver choro escondido, derrama consolo. Onde houver ansiedade, derrama paz. Pai, toca nesta mente cansada, toca neste coração ferido. Nós declaramos cura sobre esta vida agora. Nós declaramos restauração emocional. Nós declaramos renovo físico e espiritual. Amém, irmãos? Senhor, entra também nas famílias. Onde houver divisão, traz reconciliação. Onde houver dureza, derrama quebrantamento. Onde houver palavras que feriram, gera perdão. Levanta esta casa como lugar de oração, de paz, de respeito e de amor. Pai amado, visita os casamentos, visita os filhos, visita aqueles que estão afastados, que esta noite de virada marque um novo começo. Aleluia! Jeová Jiré, Deus da provisão, entra com providência nesta casa. Assim como o Senhor multiplicou o azeite da viúva, multiplica recursos. Assim como o Senhor enviou alimento para Elias no deserto, envia socorro no tempo certo, abre portas, envia recursos, levanta oportunidades. Traz resposta para quem está desesperado financeiramente. Pai, visita também os comentários deixados nesta oração. Tu conheces cada pedido escrito, cada nome apresentado, cada causa colocada diante de ti. Tem gente comentando em lágrimas, tem gente escrevendo pela fé. Responde, Senhor, visita cada pessoa que está aqui no presença do Pai. Declaro sobre cada dia desta semana que na segunda haja força e direção, que na terça haja proteção e portas abertas, que na quarta haja resposta do céu, que na quinta haja livramento e paz, que na sexta haja provisão e alegria, que no sábado haja descanso e comunhão, e que o domingo seja cheio da presença de Deus. Aleluia! Quem entendeu, diz amém. Agora, meus amados, antes de continuarmos, vamos orar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, com reverência e fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. E eu sinto no meu coração que tem gente sendo visitada por Deus agora. Tem gente sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Tem gente chorando, mas já não é só tristeza, é alívio, é presença, é cuidado do céu. Isaías 43:19 continua vivo nesta noite de virada. Deus ainda está fazendo coisa nova. Que nesta segunda-feira haja força, que nesta terça-feira haja favor, que nesta quarta-feira haja resposta, que nesta quinta-feira haja cura, que nesta sexta-feira haja alegria, que neste sábado haja descanso, que portas certas se abram, que portas erradas se fechem, que o mal não encontre espaço, que o medo não domine a sua mente, que a sua casa seja guardada, que o seu coração seja fortalecido, que milagres aconteçam onde ninguém mais acreditava, em nome de Jesus. Se esta oração falou com você, irmãos, clica no gostei para que mais vidas sejam alcançadas. E escreve aqui nos comentários: Deus está agindo agora.
Faça isso com fé e envie esta oração para alguém que esteja precisando de virada, de cura, de libertação e de paz. Nós somos uma família aqui no Presença do Pai, e quando nós oramos juntos, a nossa fé se fortalece. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê paz. Que os anjos do Senhor acampem ao teu redor nesta noite. Que o teu sono seja doce, que a tua casa seja protegida. E que esta semana que começa seja cheia de livramentos, provisão, bênçãos e milagres. Em nome de Jesus, amém. Durma com Deus, meus irmãos, e nunca se esqueça, nosso Pai sempre está conosco.